Que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa encher o seu coração nessa manhã. Amém? Você acredita que isso pode acontecer? Glórias a Deus. O tema da mensagem de hoje é um convite. É um convite que o Senhor Jesus faz a todos nós. Um convite à solitude. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós faremos a leitura de apenas 2 versos. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Quem achou diz amém. E se você não achou, eu sempre lembro de você. Diz assim a palavra de Deus. Palavra de Jesus. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém, gente? Deus aplique a sua verdade aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, baixe a sua fronte e consagre mais uma vez comigo esse tempo a Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós temos uma oração, Pai, no nosso coração. E a oração é: Deus, silencia o nosso coração, para que possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, homens modernos, não sabemos conviver com o silêncio. Nós temos dificuldade com o silêncio. O silêncio nos incomoda. E com muita facilidade nós procuramos alguma coisa para preencher o silêncio. É comum você chegar na sua casa e o silêncio te incomoda tanto que você é tentado a ligar a televisão. É muito comum você entrar no seu carro e o silêncio daquele ambiente interior te incomoda tanto que você não resiste. Aperta o botão e você liga o rádio, porque o silêncio te incomoda. Você tem necessidade de preencher o silêncio. Nós, homens modernos, detestamos o silêncio. E não é à toa, porque para nós o silêncio é sinônimo de solidão. E estar sozinho é um dos maiores medos do homem da nossa era. A solidão, ela invoca tristeza. A solidão, ela invoca abandono, clausura. Contudo, acredito que o silêncio está mais bem relacionado com a solitude do que com a solidão. Há alguns dias, uma jovem postou no seu perfil da rede social o seguinte: os meus pensamentos fazem tanto barulho que eu não consigo dormir. E eu fiquei pensando naquela frase. Os meus pensamentos fazem tanto barulho que eu não consigo dormir. Para o solitário, o silêncio é uma tortura. Mas para aquele que busca a solitude, o silêncio é uma bênção. O silêncio é uma dádiva. A solidão, ela evoca o vazio do interior, o medo de estar só. Contudo, a solitude, ela traz o preenchimento desse interior. A solidão, por vezes, é algo circunstancial, mas a solitude é algo proposital. Na solidão, as pessoas têm medo de estarem sozinhas, têm medo. Na solitude, nós entendemos que não conseguiremos sobreviver sem esse tempo de silêncio. Na solidão nos deparamos com medo.
mas na solitude nós encontramos paz. Paz. É importante salientar que eu não estou propondo um caminho de solitude à semelhança de algumas religiões que pregam a meditação pela meditação. Mas eu estou falando da solitude bíblica ensinada por Jesus, na qual nós temos Deus, o próprio Deus, como interlocutor. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte: aquele que procura solitude sem comunhão, aquele que procura a solitude sem esse contato com o divino, com o sagrado, com Deus, perece no abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero. Solitude sem comunhão é igual a solidão. Solitude sem comunhão, sem desejo de Deus, é igual a estar só. Mas a solitude ensinada por Jesus é o silêncio daquele que deseja ouvir a voz de Deus. É o silêncio daquele que está à procura de Deus. E se eu pudesse traduzir isso numa equação, eu diria que solitude mais silêncio, mais comunhão, igual ao desejo de ouvir Deus. Desejo de ouvir Deus. Ouvir. Contudo, o homem do nosso tempo, ele tem sempre alguma coisa a dizer, mas nada a escutar. Eu gosto quando o mestre Rubem Alves, ele diz que nós, homens modernos, fazemos e buscamos cursos de oratória, cursos para aprender a falar, quando na verdade nós deveríamos buscar cursos de escutatória, porque nós precisamos aprender a ouvir, a escutar. E diante desse cenário, é natural que para muitos religiosos, e até mesmo para alguns cristãos, envolvidos e influenciados por esse mundo moderno, no qual o homem tem sempre uma postura ativa, que a prática da oração esteja mais relacionada com o falar e não com o ouvir. E é por isso que acostumamos a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e apresentarmos a Deus uma lista de pedidos. E depois que encerramos a nossa lista de pedidos, dizemos em nome de Jesus, amém. E essa é a nossa oração. Porque para o homem do nosso tempo, para o homem dos nossos dias, oração tem a ver com falar e não a ver com ouvir. Eu gosto muito da sabedoria do Eclesiastes, que diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de falar, mas também há tempo de ficar calado. Eu costumo dizer que diante de uma pessoa mais sábia e diante de uma pessoa mais inteligente que nós nos calamos para ouvi-la, para bebermos de sua sabedoria. Se fazemos isso com os homens, ainda mais com o próprio Deus, ainda mais diante da presença do próprio Deus, nós precisamos silenciar o nosso coração para ouvi-lo. Olha o que diz o texto de Eclesiastes 5:1-2. Esse texto não está aqui, mas eu vou ler para você. O texto diz assim: guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresses a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu na terra, por isso sejam poucas as tuas palavras. É uma questão de reverência a Deus, é uma questão de reverência à sabedoria que emana de Deus. Quando silenciamos o nosso coração diante de Deus, estamos dizendo a Ele: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo, e eu nada sei, e é por isso que eu careço de ouvir a Tua voz. Diante do silêncio e da solitude, nós, homens modernos,
ficamos inquietos e desconfortáveis, porque temos a real sensação de que estamos perdendo o nosso tempo. Para o homem moderno, a solitude também é sinônimo de quietude. E a quietude, ela evoca a inércia. E a inércia evoca a ausência de produtividade, a ausência de produção. E para o homem moderno isso é uma tortura, porque ele acredita que as coisas só irão acontecer se ele estiver no controle do processo. Em outras palavras, para o homem moderno, solitude é igual a perda de tempo. Solitude igual a perda de tempo. Mas para o Senhor Jesus não. Para o Senhor Jesus não. Quando nós olhamos para o ensino de Jesus, quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, o texto base da nossa reflexão, eu creio que temos mais do que uma resposta, mais do que uma repreensão de Jesus à espiritualidade plástica e superficial dos fariseus. Jesus está nos dizendo o seguinte, que a intimidade do relacionamento acontece, se desenvolve na solitude, no secreto. É por isso que Jesus diz, olha, quando você orar, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto, o seu pai que se agrada dessa espiritualidade desenvolvida na solitude, ele te recompensará. O que Jesus ensina para nós e o que ele nos recomenda era exatamente o que ele costumava fazer. Jesus vivia dessa forma. Olha quantos textos, quantas referências que narram a busca de Jesus pela solitude. Jesus inaugurou seu ministério passando 40 dias no deserto, sozinho. Antes de escolher os 12, passou a noite inteira sozinho nos montes do deserto. Quando recebeu a notícia que João Batista estava morto, retirou-se do barco, de barco em particular, para um lugar deserto. Depois dos milagres da multiplicação dos pães, que alimentou 5.000 homens, subiu sozinho ao monte, depois de uma longa noite de trabalho. Guarde isso, longa noite de trabalho. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Depois de curar um leproso, retirou-se para um lugar solitário e ali ele orou. Na companhia de 3 discípulos, buscou o silêncio de uma montanha deserta, como um estágio para a transfiguração. Enquanto se preparava para seu feito mais sublime e sagrado, antes da cruz, procurou a solitude do Getsêmani, do jardim, e foi orar. Isso deve ensinar alguma coisa para nós, meus irmãos. A busca de Jesus pela solitude deve nos ensinar alguma coisa. A vida de Jesus, ela nos ensina que a intimidade com o Pai é desenvolvida na solitude, no quarto de porta fechada. Para Jesus, o silêncio é experimentado na solitude, a presença do Pai é experimentada na solitude. E a solitude para Jesus se configurava mais do que um ambiente de meditação, do que um ambiente de reflexão, um ambiente onde ele pudesse fazer uma espécie de higiene mental. Para Jesus era muito mais que isso. Era momento de estar diante do Pai. Diante do Pai. Se eu pudesse resumir essa primeira parte da mensagem, em um parágrafo eu diria o seguinte: a beleza e o ápice da oração não está no falar, mas sim no ouvir. E quanto mais vivenciamos essa perspectiva da oração, menos falamos e mais ouvimos diante de Deus. E nessa perspectiva de oração, as nossas palavras são cada vez menos necessárias. Precisamos aprender a escutar. Falar menos e escutar mais. Mas pastor, o que é que acontece nesse quarto de oração, de portas fechadas? O que é que acontece na solitude? Acontecem muitas coisas,
mas eu vou dizer apenas 3 para vocês. Apenas 3. Em primeiro lugar, na solitude do nosso quarto de portas fechadas, nós somos transformados. Você é transformado. Madre Teresa de Calcutá, ela diz que quanto mais recebemos em oração silenciosa, mais podemos dar. Quanto mais recebemos em oração silenciosa, mais podemos dar. E ela continua dizendo que nós precisamos do silêncio para tocar outras almas. E parafraseando Madre Teresa, eu digo que precisamos de silêncio. Precisamos de silêncio para não machucarmos outras almas. Eu creio que aquele que aprendeu a escutar Deus com mais facilidade, escutará o seu semelhante. É verdade que a oração transforma realidades, e eu creio no poder da oração. Creio que a oração pode transformar realidades, mas também é verdade que a oração transforma aquele que ora. A oração transforma aquele que ora. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais estamos prontos para os relacionamentos, mais estamos prontos para o outro. Um certo domingo eu estava ouvindo uma pregação do nosso pastor, já tem algum tempo. Eu não lembro muito do tema, não lembro muito da essência da mensagem, mas ele disse assim: você está estressado, meu irmão? Está irritado? Daquele jeito que só ele sabe fazer. Eu tinha passado uma semana bem difícil. Eu falei, essa daí é para mim. Lá vem o pastor. E eu sei que, eu pensei comigo, eu estou irritado. E aí eu sei que o pastor Abraão, ele disse assim: está faltando oração. Se você está irritadíssimo, se você está estressado, é porque está faltando oração. E a princípio eu não conseguia entender, eu falei, está faltando oração, como assim? E quando eu fiz a minha reflexão interior, eu percebi que estava faltando oração. Porque um dos sinais, um dos benefícios, claro, desse tempo em solitude na presença de Deus, é justamente a transformação dos nossos relacionamentos. É a transformação da nossa postura diante dos nossos semelhantes. Se você se considera um homem ou uma mulher de oração, mas você vive arrumando confusão, encrenca, está sempre envolvido em alguma contenda, é sinal de que está faltando tempo de solitude diante de Deus, está faltando tempo de sossego diante de Deus, está faltando oração. Eu creio que geralmente nós arrumamos confusão com outras pessoas, porque nós queremos que tudo seja feito do nosso jeito. É no quarto de oração, as portas fechadas, que aprendemos que nada deve ser feito do meu jeito, mas sim do jeito de Deus. É no quarto em solitude que aprendemos a dizer: Senhor, faz a tua vontade e não a minha, faz a tua vontade. Quando você sai desse tempo de solitude, desse tempo de submissão à vontade divina, menos você briga por sua própria vontade, menos você briga, pois sabe que Deus em sua soberania fará sempre o melhor. Quando temos tempo em solitude diante do Pai, percebemos que o controle das coisas não está em nossas mãos, está nas mãos dele, e por isso brigamos menos. Quer ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais sábia, uma pessoa menos irritadiça? Ore, invista tempo em solitude na presença de Deus. A oração nos transforma realidades, mas transforma principalmente aquele que ora. Na solitude também nós encontramos discernimento. Nos últimos dias Deus falou ao meu coração com a experiência do profeta Daniel. Daniel 10, 11 e 12. Diz assim, vocês por favor, 1, 2, 3.
tudo que é ministrado no coração de Daniel é ministrado durante uma visão, uma teofania, uma experiência que ele tem com a glória de Deus. Mas o que chama a minha atenção não é a visão em si, mas o que chama a minha atenção é o relacionamento de Daniel com Deus. O texto diz que Daniel estava humilhado diante de Deus e com os ouvidos completamente sensíveis ao que Deus queria lhe falar. Daniel estava buscando entendimento. Daniel estava buscando ouvir orientações vinda do Pai. As palavras de Daniel foram ouvidas e Deus enviou resposta ao coração de Daniel. Eu aprendo com isso que na solitude encontramos discernimento, na solitude encontramos orientações para a vida, orientações para tomadas de decisão, encontramos direção. Daniel estava humilde, prostrado, buscando entendimento, buscando ouvir a voz de Deus. Nesse momento eu gostaria de compartilhar uma postagem, ou uma carta de alguém que encontrou discernimento e orientação na solitude, no silêncio. Não lê agora não, espere eu ler. Essa pessoa, ela teve muita coragem, gente, em compartilhar isso com o seu grupo. E como eu estou no grupo privado dessa pessoa, nas redes sociais, eu tive acesso. Eu perguntei, posso falar? Posso mostrar para a igreja? A pessoa falou, pode, pastor, mas não diga meu nome não. Então está aqui. Tomara que eu não fale o nome dela. Ela diz assim, eu cometi um grande erro. Ao invés de entregar todos os meus planos nas mãos do Rei dos Reis, resolvi que iria me isolar e tentar resolver com as minhas próprias forças, utilizando a força de pessoas influentes. Assim, meu tempo de oração e leitura da palavra ficaram escassos, porque sabia que a minha atitude estava errada, mas não queria que Deus nem ninguém me falasse isso. Então, durante esse último mês, a coisa foi só piorando. A ansiedade com relação ao recurso, o medo da cirurgia e a demanda do trabalho só aumentavam. Porém, meu tempo com Deus diminuía. E é claro que até com meu marido e familiares eu briguei. Estava cansada, irritada e triste. Mas o nosso Deus é misericordioso e cuida dos seus, mesmo quando não merecemos. Eu fiz a cirurgia. Para a glória de Deus, correu tudo bem. E nesse momento de recuperação, eu tive bastante tempo para descansar. Olha que interessante. Descansar, orar e ter momentos a sós com Deus. Que de maneira graciosa continue esse tempo de recuperação em minha vida. Pude ouvir de Deus o quanto eu tinha desviado do meu alvo no momento da preparação para ir para fora do país, ou ia fora do país. E quando eu tinha focado nas coisas seculares, e quanto eu tinha focado nas coisas seculares e esquecido dos reais motivos que deveriam mover qualquer cristão. Mas também pude ouvir Deus dizendo, filho amado, você ainda pode redirecionar e voltar para a rota. Não sei se ainda irei para onde queria ir, mas isso não importa, pois sei que os planos de Deus para a minha vida irão se cumprir. Amém? Essa é uma declaração de uma pessoa corajosa. E eu percebo que a nossa experiência mais tem a ver com a experiência dessa pessoa do que com a experiência de Daniel. Ao invés de buscarmos orientações, ouvir Deus para seguir, nós tomamos as decisões e depois pensamos se elas foram ou não da vontade ou do agrado de Deus. Mas o que eu achei interessante nessa carta foi quando ela disse que quando ela silenciou o seu coração, ela pôde ouvir Deus, ela pôde receber discernimento e instrução. Muitas vezes a nossa vontade entra em rota de colisão com a vontade divina. Muitas vezes isso nos acontece.
E o pior é que às vezes não conseguimos perceber. E o pior ainda, é quando percebemos e não queremos admitir. Aí a coisa fica feia. Feia para quem, pastor? Para Deus não fica feio, não. Fica feio para a gente. Sofremos as consequências da nossa própria teimosia e acabamos por desfrutar pausas forçadas. Pausas forçadas. Pausas essas que talvez tragam desconforto para nós e até um pouco de dor. Mas pausas graciosas que nos aproximam de novo de Deus, do silêncio e da rota que Ele tem para a gente. Deus é tão gracioso que ainda assim, ainda diante das nossas falhas, podemos ouvir: filho amado, você ainda pode retornar. Você ainda pode retornar. E essa postagem, esse texto mexeu bastante comigo porque é um texto que fala justamente do nosso tema. Ela só conseguiu escutar Deus em solitude. E eu tenho certeza que ao escrever, ela o fez em solitude. É em solitude, quando silenciamos o nosso coração, que podemos ouvir a direção de Deus para a vida da gente. Na solitude, meus irmãos, nós bebemos de uma fonte que é inesgotável. Na solitude, bebemos de uma fonte que é inesgotável. Eu dou contornos finais essa mensagem com esse terceiro ponto. Quando nos afastamos da vontade de Deus, quando nos afastamos da vida de solitude, a nossa vida começa a fazer menos sentido. Nós começamos a realizar e a produzir seu mínimo de reflexão. Nós perdemos a referência. Mas eu acredito que é de olhos fechados que enxergamos e encontramos direção. Quando nos afastamos da vida de intimidade com o Senhor, isso aqui é para crentes, para nós crentes. Quando nos afastamos da vida de intimidade com o Senhor, voltamos a nos tornar pessoas secas, insaciáveis. É como se nós já tivéssemos bebido da água que mata a sede e gera vida para a eternidade. Mas por um momento, por conta das tensões e barulhos causados pelas pressões da vida, ficássemos desorientados, aturdidos. Uma vez que bebemos da água viva, uma vez que você bebeu da água viva, você sabe que você só poderá se saciar, deleitar a sua alma, matar a sua sede de significado, na presença de Deus. Contudo, a ausência desse tempo de solitude tem roubado de nós esse sublime privilégio. Pastor, a gente vai ficar sozinho para quê, pastor? Para se encontrar com Deus. Para se encontrar com Deus. Esse mês eu tive a oportunidade de refletir acerca da minha própria vida em vários velórios. Nesses últimos 30 dias foram uns 4 sepultamentos. E num deles eu tive a oportunidade, vamos dizer assim, de partilhar o discurso com um padre. E o padre, ele falava de relacionamento com Deus. E aquilo começou a inquietar o meu coração, porque se o relacionamento com Deus não faz sentido quando estamos vivos, para que falar de relacionamento com Deus na morte? Se não buscamos a Deus enquanto estamos vivos, para que falar de céu? Porque no céu o que vamos encontrar é a presença de Deus. E quando você entra no seu quarto, que você fecha a sua porta, que você ora ao Pai que está em secreto,
O que você tem acesso é a presença de Deus. Tem um pedacinho do céu no seu quarto. E ali Deus ministra aquilo que Ele quiser ao seu coração. Ali você se torna sensível à voz e à vontade dEle. A ausência de solitude tem nos roubado esse sublime privilégio de nos encontrarmos com Deus. E todos os dias beber dessa fonte que é inesgotável. Inesgotável. Se bebermos da fonte divina todos os dias, não teremos necessidade alguma de bebermos de qualquer outra fonte, de qualquer outra água. Porque a água que vem da fonte divina, mata a nossa sede com deleite, com excelência, com plenitude. Zygmunt Bauman, um filósofo polonês que eu gosto muito, escreve muita coisa boa. Ele tem uma frase sobre solitude e solidão e ele diz assim: fugindo da solidão, você deixa de escapar a chance da solitude, dessa sublime condição na qual a pessoa pode juntar pensamentos, ponderar, refletir sobre eles, criar e assim dar sentido à substância à comunicação. Mas quem nunca saboreou o gosto da solitude, talvez nunca venha a saber o que deixou escapar, jogou fora e perdeu. É uma frase muito interessante sobre silêncio e solitude. Só que eu não sei se Bauman conhece o Deus que eu conheço. Eu não sei. E eu tento por isso parafraseá-lo. A parte última do seu texto, ele diz assim, eu digo assim: a solitude é uma dádiva do céu. É uma dádiva do céu. Mas quem nunca saboreou o gosto dela, nunca vai saber o que deixou de escapar, jogou fora e perdeu. Nunca vai saber. Nunca vai saber. Nesse momento eu desafio você a se prostrar diante de Deus. Eu faço esse desafio a você. E eu faço com muito temor diante de Deus. Nós não estamos aqui para representarmos um papel. Esse pedido não tem nada a ver com a espiritualidade plástica e estética dos fariseus, que só queriam chamar a atenção para si, glória pessoal. Mas esse pedido deve representar um coração que tem sede de Deus, alguém que tem desejo de ouvir aquilo que Deus tem a ministrar ao seu coração. Se você tem sede de Deus, se você precisa ouvir a voz de Deus, se você precisa de direção para a sua vida, nesse momento se prostre, se coloque de joelhos diante de Deus em nome de Jesus.
trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Como podemos, Pai, resistir ao teu chamado, Pai? Como podemos resistir, Senhor Deus, a tão gracioso, a tão sublime convite, Senhor? Como diz essa bela canção, Pai, nem que seja, Senhor, para ficarmos silentes na tua presença, nem que seja simplesmente para ouvirmos a tua voz majestosa, Senhor. Ó Deus, temos uma oração no nosso coração, Senhor. Silencia o nosso coração, Pai. Silencia, Senhor Deus, os barulhos, Senhor, externos e internos. Silencia o nosso coração, Senhor, a nossa alma, para recebermos instrução vinda do céu, Pai. Ó Deus, ministra no nosso coração, Deus, a tua vontade, Senhor. Com ela traz transformação para as nossas vidas, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Muda a nossa forma de enxergarmos o outro, de nos relacionarmos com os nossos semelhantes, Senhor. Muda a nossa postura diante da vida, Senhor. Ó Deus, eu clamo ao Senhor, pedindo que também o Senhor, Deus, em oração nos encha, Pai. Nos encha de sentido, Pai. Traga discernimento, direção para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, são tantas questões, tantas escolhas, tantos dilemas. E a resolução de cada uma delas, Senhor, está simplesmente dentro do nosso próprio quarto de oração, na tua presença, Pai. Nos faz enxergar, Senhor Deus, que não adianta tanta correria, Senhor, tanto barulho, tanto movimento, para resolvermos, Senhor Deus, as questões mais importantes da nossa vida, Senhor. Mas, Deus, em nome de Jesus, que no nosso quarto de oração, em silêncio, que o Senhor Deus possa resolver tudo para nós, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai.
Ao invés, Senhor, de seguirmos o fluxo dos nossos dias, Senhor Deus, a correria dos nossos dias, e achar que tudo depende de nós, que possamos ir na contramão disso, Senhor, e entendermos que tudo depende do Senhor. Oh Deus, nos permite, Deus, crescer em intimidade com o Senhor. E nos permite entender também, Senhor, nos permite entender que as nossas orações mais maduras são aquelas nas quais nós só ouvimos ao Senhor. Estamos rendidos, Senhor, diante do Senhor, da Tua presença. E o Senhor não rejeita, Deus, um coração quebrantado e contrito, Pai, desejoso de ouvir a Tua voz. Por isso, Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Daniel, Pai, que se achava, Deus, humilhado na Tua presença, e desejoso, Deus, de entendimento, Pai, de direção, de conhecimento do Senhor, que o Senhor Deus possa fazer com cada um aqui também, Senhor, trazendo a Tua resposta, a Tua direção para seus problemas, para seus dilemas, para suas lutas. Muito, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo na Tua presença. Que essa seja a nossa vida, Senhor. Que isso possa acontecer, Deus, constantemente em nosso quarto de oração. Desejamos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida de oração, e que você possa se encontrar mais vezes com o Senhor no silêncio do seu quarto. Deus abençoe a sua vida. Vamos em paz aos nossos lares, em nome de Jesus.